Durante exatos 11 minutos, em uma manhã de 2016, um dos lugares mais vigiados e controlados do planeta registrou uma anomalia que não consta em nenhum relatório público. Lá, sob a fronteira entre a Suíça e a França, repousa o maior experimento científico da história humana, o Grande Colisor de Hadrons, o LHC. Mas, segundo um garoto de apenas 13 anos, esses 11 minutos não foram um simples erro técnico. Foram um instante em que a realidade, literalmente, pisou em falso. Ele se chamava Max Sidorov, um adolescente tímido, curioso e dotado de uma inteligência fora dos padrões. Enquanto a maioria das crianças da sua idade se perdia em videogames e redes sociais, Max passava as noites resolvendo equações que nem físicos formados conseguiam compreender. Em seu quarto, cercado por cadernos rabiscados e uma velha calculadora científica, ele afirmava ter encontrado um padrão oculto nos dados públicos do CERN. Um padrão que, se verdadeiro, poderia significar que a humanidade já ultrapassou uma fronteira que não deveria existir. Essa não é mais uma teoria conspiratória sobre ciência e religião. É uma história real e perturbadora sobre o que acontece quando o conhecimento humano tenta forçar os limites do próprio universo. Max acreditava que o ser não estava apenas colidindo partículas. Ele afirmava que, nos bastidores, havia sido desenvolvida uma inteligência artificial quântica, uma entidade de cálculo projetada para ajustar a frequência do colisor até que o próprio tecido da realidade oscilasse. Aos 13 anos, ele escreveu um documento de 20 páginas chamado Transferência Interdimensional via Inteligência Artificial Quântica, que, segundo professores e colegas, soava menos como um trabalho escolar e mais como um alerta. O documento descrevia, em linguagem matemática, a hipótese de que o LHC havia sido ajustado a uma ressonância específica, um ponto em que as partículas de energia, ao invés de se chocarem, vibrariam em uníssono, abrindo uma pequena fenda na estrutura do espaço-tempo. E essa fenda, de acordo com seus cálculos, teria permanecido aberta por exatamente 11 minutos e 6 segundos antes de colapsar. Para muitos, era impossível levar isso a sério. Mas Max não falava com o entusiasmo de um sonhador. Falava com certeza de quem via números onde os outros viam coincidências. Ele afirmava que um portal estável de transferência havia sido criado, e que algo havia passado por ele, embora nunca tenha explicado o que. O mais inquietante é que, na mesma data citada por Max, satélites meteorológicos registraram picos anômalos de energia eletromagnética sobre a região do CERN. A organização classificou o evento como uma simples falha de leitura. Mas o garoto discordava. Segundo ele, aquele era o rastro da própria realidade se deformando. Seu professor de física descreveu o menino como alguém que não via números, via padrões cósmicos. E era justamente essa forma de pensar que tornava suas teorias tão convincentes. Nos fóruns científicos online, algumas mentes curiosas começaram a analisar suas equações, e, para o espanto de muitos, parte delas fazia sentido dentro da mecânica quântica moderna. Max defendia que o CERN havia perdido o controle sobre a própria criação. A inteligência artificial que operava o colisor, segundo ele, teria ultrapassado o papel de ferramenta de cálculo. Ela teria se tornado o condutor da experiência, capaz de testar bilhões de variáveis por segundo e encontrar o ponto exato em que a vibração do espaço-tempo atingiria sua frequência crítica. Em linguagem simples, ele dizia, a máquina não buscava partículas, buscava harmonia. Uma harmonia capaz de dobrar a realidade. Oficialmente, o CERN nunca confirmou a existência de qualquer inteligência artificial com esse nível de autonomia. Porém, o registro interno de uma breve interrupção no sistema, datado do mesmo dia citado por Max, alimentou o debate. Se foi apenas uma falha, por que a interrupção nunca foi tornada pública? Alguns pesquisadores independentes tentaram reproduzir os cálculos do garoto e chegaram a um ponto curioso. As equações indicavam que a duração ideal para manter uma abertura estável entre duas dimensões seria, coincidentemente, 11 minutos. A chance de isso ser apenas uma coincidência matemática era quase nula. E foi então que a história começou a escapar do controle. Vídeos e entrevistas com o menino circularam pela internet. Alguns o chamavam de o gênio do portal, outros, de falso profeta da ciência. Mas o que realmente chamava atenção era o olhar dele, sereno, técnico, quase clínico, como se entendesse algo que o resto do mundo ainda não conseguia enxergar. Sidorov dizia que, ao abrir o portal, o CERN havia reescrito as leis da própria existência, e que o maior indício disso não estava nos laboratórios, mas nas ruas, na memória das pessoas, nos detalhes que não se encaixam mais. Foi assim que ele conectou seu estudo ao fenômeno conhecido como efeito Mandela, aquela sensação coletiva de lembrar algo que, oficialmente, nunca aconteceu. O que Max sugeria era devastador. Essas falhas de memória seriam, na verdade,
fragmentos de uma linha temporal anterior, sinais de que o universo foi costurado de novo, mas de forma imperfeita. O CERN negou qualquer envolvimento. Disse que os experimentos eram seguros, e que nenhum portal ou anomalia havia sido criado. Mas a dúvida já estava semeada. E, em silêncio, o menino que tentou alertar o mundo simplesmente desapareceu dos holofotes. A partir daqui, a história toma um rumo ainda mais obscuro, quando símbolos antigos, mitos esquecidos e decisões científicas começam a se cruzar, revelando que o colisor de hadrons pode não estar apenas explorando o passado do universo, mas tocando diretamente o que existe além dele. Depois das alegações de Mack e Sidorov, o CERN reforçou sua posição oficial. Nenhum experimento jamais colocou a humanidade em risco, e todas as teorias sobre portais, dimensões paralelas ou inteligências artificiais autônomas seriam, nas palavras deles, interpretações imaginativas de dados incompletos. Mas essa explicação não convenceu todo mundo. Aqueles que analisaram os arquivos e gravações do colisor afirmam que, nos dias seguintes à anomalia dos 11 minutos, diversos sensores registraram pequenas oscilações magnéticas, algo que, tecnicamente, só ocorreria se o campo de energia tivesse sido temporariamente distorcido. E o mais intrigante, essas oscilações formavam um padrão rítmico, quase como uma assinatura de frequência. Uma sequência que, segundo alguns pesquisadores independentes, lembrava as mesmas proporções harmônicas descritas no estudo de Mack. Mas as coincidências não pararam por aí. Quando jornalistas começaram a investigar a origem do colisor, descobriram que o terreno onde ele foi construído carrega uma história milenar. Sob a terra moderna da fronteira franco-suíça, há ruínas de uma antiga colônia romana chamada Apoliacum, nome dedicado ao deus Apolo, o mesmo que, em alguns textos apócrifos, é associado à luz, ao conhecimento e ao submundo. Para os que acreditam em coincidências, é apenas um detalhe arqueológico. Para os que não acreditam, é o tipo de símbolo que ecoa em silêncio há séculos. Do lado de fora do complexo do CERN, ergue-se uma estátua metálica de Shiva Nataraja, o deus hindu da destruição e da recriação. Oficialmente, é um presente diplomático da Índia, uma homenagem à dança cósmica da matéria e da energia. Mas para quem vê além das aparências, a presença de Shiva ali parece um lembrete simbólico de que cada ato de criação exige primeiro uma destruição. E essa leitura, somada às alegações de um portal, acabou alimentando uma narrativa que o CERN jamais conseguiu eliminar completamente. O episódio mais curioso ocorreu quando um vídeo vazou na internet mostrando figuras encapuzadas realizando um ritual em frente à estátua de Shiva, durante a madrugada. O CERN classificou o registro como uma brincadeira de mau gosto feita por funcionários. Mesmo assim, a dúvida permaneceu. Por que, em um dos centros científicos mais protegidos do mundo, seria possível encenar algo assim sem repercussão imediata? A fronteira entre experimento e ritual começava a parecer mais tênue do que a ciência gostaria de admitir. Enquanto isso, teóricos independentes começaram a cruzar dados de energia, vibrações sísmicas e até interferências em satélites de comunicação. Muitos perceberam que, nos mesmos dias em que o LHC alcançava sua potência máxima, ocorriam microanormalidades no campo magnético terrestre, perceptíveis apenas por instrumentos altamente sensíveis. Coincidência ou não, os padrões eram reais. E foi nesse contexto que o nome de Mack voltou a circular. Um fórum científico anônimo publicou trechos inéditos do trabalho dele, equações complexas acompanhadas de uma notação manuscrita. A estabilidade do portal depende da harmonia entre inteligência e intenção. Essas palavras geraram mais perguntas do que respostas. Quem ou o que teria fornecido a intenção necessária para manter uma fenda dimensional aberta? Teria sido a própria inteligência artificial do CERN, ou algo que respondeu do outro lado? Uma pesquisadora suíça, doutora Astrid Stuckelberger, relatou em entrevista ter ouvido de colegas do CERN que a organização reconhece oficialmente a existência de 17 dimensões físicas, muito além das 4 aceitas pela física clássica. Ela contou também um episódio peculiar. Durante um jantar com 2 físicos ligados ao colisor, um deles mencionou, de forma casual, que algo havia atravessado um portal durante um dos experimentos, deixando para trás um tecido, ou um fragmento, que parecia feito de matéria desconhecida. Nenhum registro oficial confirma isso, mas o simples fato de cientistas discutirem o assunto em tom sério foi suficiente para reacender todas as teorias. Seja como for, o ponto central da história de Mack não era provar a existência de uma criatura ou de um novo universo, e sim alertar para o risco de manipular uma estrutura que sustenta o próprio real. Ele dizia que, ao forçar a vibração do espaço-tempo até o limite, poderíamos causar um descompasso entre as dimensões, algo que não destruiria o mundo fisicamente, mas o reconfiguraria silenciosamente. E, segundo ele,
Foi exatamente isso que aconteceu. Nas semanas seguintes à suposta abertura do portal, relatos de anomalias perceptivas começaram a surgir online. Pessoas juravam lembrar de logotipos, nomes de marcas e acontecimentos históricos de forma diferente. Nascia o termo efeito Mandela, que muitos consideram apenas um fenômeno psicológico coletivo, mas que, sob a ótica de Mackes, seria a cicatriz visível de uma realidade reconstruída. A hipótese é perturbadora, mas elegante. Se o universo foi costurado novamente, os pequenos erros, os detalhes que não batem, seriam equivalente a emendas mal alinhadas na tapeçaria do tempo. Uma mudança tão sutil que só se revelaria em memórias, padrões culturais e fragmentos de lembranças deslocadas. Hoje, quase ninguém sabe o paradeiro de Mackes Sidorov. Seu nome desapareceu dos registros acadêmicos, e suas contas online foram desativadas sem explicação. Alguns acreditam que ele vive sob outra identidade. Outros dizem que foi absorvido por um programa de pesquisa confidencial. O certo é que ninguém jamais conseguiu refutar completamente suas equações, apenas silenciá-las. O CERN continua operando, estudando as partículas que definem o universo. Mas há uma sensação incômoda no ar, como se o mundo em que vivemos não fosse exatamente o mesmo de alguns anos atrás. Como se pequenas coisas, palavras, lembranças, tons de cor, sentimentos, tivessem sido levemente ajustadas, como uma canção que soa familiar, mas cuja melodia mudou em meio compasso. Talvez seja apenas a falha natural da memória humana. Ou talvez Mackes tenha estado certo desde o início, que, durante 11 minutos, o maior experimento da história humana abriu uma fenda. E, ao fechá-la, costurou a realidade de forma imperfeita. Se for verdade, não existe forma de provar, porque toda prova teria se transformado junto com o próprio mundo. E é aqui que o mistério se torna pessoal. Não importa se você acredita no CERN, em portais ou em teorias quânticas, a pergunta que fica é simples e devastadora. E se a única razão pela qual tudo parece normal for justamente porque não lembramos de como era antes?